podemos atuar num contexto tão difícil. E eu fui jornalista há uns 15 anos, mais ou menos, né, na Itália, e depois algum tempo aqui no Brasil, antes de vir a ser um acadêmico, né, um professor de sociologia, e trabalhava com jornalismo científico. Minha área de formação é física, então, por muitos anos, eu trabalhei como repórter de ciência em vários jornais italianos, depois como colunista, e especialmente na imprensa, e trabalhei um tempo também, alguns anos, na TV, como autor de roteiros e textos para documentários de ciência ou para programas científicos na TV nacional. E já lá, obviamente, né, já na década de 90, 2000, estava bastante claro que, né, porque a gente já tinha tido de enfrentamento, digamos, da relação, de tensionamento da relação ciência, democracia e sociedade, porque a gente tinha tido na Europa o caso do incidente de Chernobyl, que colocou a dura prova a narrativa harmoniosa do progresso da relação da ciência com a sociedade e também a dura prova a confiança nas expertises, nos especialistas. E logo a seguir a gente teve a grandíssima crise da epidemia da doença chamada vaca louca. Isso também criou, por erro de comunicação, inclusive feitos pelos cientistas e pelos políticos, né, uma crise dramática de confiança nas instituições e nas ciências que durou muitos anos. Então, eu acho que no momento de pandemia, uma das coisas importantes para um jornalista e um comunicador levar à mente é que estamos com uma situação em que é uma comunicação em contexto de crise que estamos fazendo, não é uma comunicação qualquer, não é a comunicação de manual que a gente estuda, em que o jornalista é o heróico ator que relata de forma objetiva a informação. O jornalismo está sob ataque, já faz um tempo no Brasil e em vários outros países que foram afetados por mecanismo de populismo digital, por exemplo, etc. Então, nós estamos em um contexto em que a comunicação é questionada, em que a autoridade cultural e a confiabilidade do jornalismo é sob ataque violento, articulado, né, de vários grupos e várias forças. A segunda questão é a gente estar num contexto que, além de ser uma comunicação atravessada por uma crise de confiança com respeito às instituições e ao próprio jornalismo, estamos também numa situação em que a comunicação é uma comunicação de riscos. A comunicação de riscos também tem suas especificidades, existe uma literatura muito grande sobre isso, a Organização Mundial de Saúde e diversas outras instituições transnacionais publicaram manuais, né, porque a comunicação em situação de risco, se mal feita, tende a ter resultado oposto, ou seja, destrói a confiança da fonte, né, abala a confiança da população com respeito à instituição que emite a comunicação e nos cientistas, e leva a comportamentos que normalmente são opostos do desejado. Então, já temos 2 pontos aí. É muito difícil ser um bom jornalista e um bom divulgador nesses momentos, inclusive porque a maioria de nós, divulgadores e jornalistas, não somos especializados nesse tipo de comunicação. Então, tem muito excelente divulgador da ciência, que sempre fez boa divulgação da ciência, mas que nesse momento está cometendo erros, porque não sabe levar em conta, né, não conhece esse contexto comunicacional da comunicação em contexto de crise e da comunicação de riscos. E tem, a meu ver, um terceiro elemento, a comunicação em contexto de incerteza. Uma característica central, né, alguns sociólogos chegaram até a cunhar a definição para uma inteira época, né, que seria a nossa, de que seríamos uma sociedade de riscos, né? Outros falam de sociedade da incerteza. E a comunicação contemporânea, especialmente no contexto de crises socioambientais ou de crise sociotécnica, é uma comunicação em contexto de risco e de incerteza. Ou seja, uma coisa que a população espera de nós, da ciência e da imprensa relatando a ciência, é que seja rápida, precisa e que dê a resposta exata às grandes questões que angustiam a população nesse momento. E esse é exatamente aquilo que a ciência não pode e nem deve fazer nesses momentos de incerteza.
Então, esse é o terceiro elemento, aprender a lidar e a saber como fazer boa comunicação em contexto de certeza. Por exemplo, né, para dar um exemplo concreto, no momento em que, numa fase da epidemia em que o crescimento dele é exponencial, qualquer estimativa, qualquer simulação computadorizada, qualquer inteligência artificial, qualquer modelo estatístico, tem uma relevância muito grande para os cientistas. Ele tem que ter uma relevância muito grande para o policymaker, para o gestor, mas o jornalista tem que tomar muito cuidado em divulgar, em como divulga cada uma dessas simulações, porque qualquer minúscula variação nos parâmetros, e qualquer parâmetro que não for incluído na simulação, que inevitavelmente nem todos podem ser incluídos, porque nem sobretudo temos dados, inclusive, vai levar a uma variação gigantesca daqui a poucas semanas no número de casos ou no número de óbitos. Então, essas simulações são uma das coisas que, se mal coberta pelo jornalismo, se mal divulgadas, levam em pouco tempo, em poucos dias, em poucas semanas, há um colapso da confiança das pessoas, porque eles vão se perguntar todo dia quando vai ser o pico da doença, e a resposta que nós comunicadores vamos dar é a cada semana diferente. Então, a perda de confiança é muito rápida. Vamos dizer que em um momento que a previsão é que seja 4 de maio, até marcado o dia. Em outro momento que vai ser meados de maio, ou entre maio e junho, e essa mudança constante, em vez de ser lida como um processo fisiológico e saudável da ciência ajustar suas estimativas com base nos novos dados que chegam, vai ser lido como não posso confiar, porque nem os cientistas bem sabem o que estão fazendo. Tá? Então, eu queria falar, tá, um pouquinho desses 3 pontos e de como lidar com eles. Né? Como se faz comunicação em contexto de crise de confiança na comunicação e nas instituições democráticas, e, em parte, na própria ciência, né? As teorias da conspiração, etc. Né? Grupos que desconfiam do método do conhecimento científico e das evidências científicas, né? Rejeita. Como se faz comunicação de riscos e como se faz comunicação e divulgação em contexto de incerteza. Obviamente, não vou entrar nos detalhes de tudo isso, porque cada uma dessas coisas inclusive, um curso. Na UNEREC temos uma disciplina inteira só sobre isso, sobre comunicação de riscos. Mas eu queria, digamos, mencionar alguns exemplos desses 3 aspectos. E tem um quarto, né? Esse contexto de crise que vivemos está fortemente conectado com, talvez, o maior dos desafios para um jornalista hoje, para um divulgador hoje, que é a comunicação numa situação de pós-verdade, né? Aquela que foi chamada também de infodemia da informação, ou seja, o grande problema é que nós chegamos ao nosso público com uma imagem meio de salvacionista, né, de que nós vamos finalmente levar ao público a informação correta, rigorosa, cativante, necessária, da qual eles tanto precisam, mas nem sempre conseguimos lidar com o fato que não é a informação que está faltando, é confiança. A informação é uma tempestade informacional, né? Na verdade, falta uma bússola, né? Ou uma boia na qual se agarrar no meio de uma gigantesca tempestade de desinformação. Então, tem todo um problema de competição, né? Numa economia da atenção já está esgotada, né? Como a gente produz algo que consiga competir, né, com os trilhões de fluxos de bits diários que atravessa essa tempestade, né, essa infodemia, essa tempestade de desinformação. E aí eu vou dizer um pouquinho de quais são, digamos, a meu ver, alguns dos erros, né? Eu vi que alguém até já fez a pergunta, né, de dar exemplos dos erros. Estou vendo a Débora dizendo para desativar as câmeras. Se está falhando o áudio, me avisem, que no caso eu tiro a minha câmera também, só ligo quando for mostrar a mensagem, tá? Imagem, desculpa. Mas vou dar alguns outros exemplos. Então, uma primeira questão que eu acho que conecta todos esses 4 desafios, incerteza, risco, falta de confiança, crise e desinformação, é a questão de qual é a nossa postura com o público, para com o público. Muitos divulgadores têm uma postura prometeica, né? Nós somos Prométeu, que subindo lá no Monte Olimpo
do conhecimento científico, trazemos umas pequenas fagulhas de conhecimento para o nosso público. Nessa visão, nós tendemos, um pouco ingenuamente, a tratar e considerar nosso público como principalmente vítima de um déficit, de uma falha informacional cognitiva. Nós tratamos nosso público como ignorante, como aqueles que não sabem, e nós somos os caras que vamos levar o conhecimento necessário para eles saberem. Então, o primeiro ponto que eu queria provocar, né, nessa discussão de hoje, é que, na verdade, né, todo jornalista sabe disso, todo comunicador sabe disso, porque a teoria hipodérmica, por exemplo, da informação, da comunicação, já está ultrapassada há muitas décadas, né? Mas não vale lembrar, né? Todo mundo sabe que o público não é passivo, né? Codifica, descodifica, recodifica, né? Rejeita, aceita, reconstrói a narrativa, né? Mas na hora de divulgarmos conhecimento científico ou médico, a gente tende um pouquinho a esquecer isso. A esquecer que o público não é um paciente cuja doença é a falta de racionalidade ou a falta de conhecimento. O público é um agente, né? Na verdade, os públicos, as audiências, são agentes, né? Eles atuam nesse fluxo de informação. Isso, às vezes, quando o tema que a gente trata é científico, a gente esquece. Essa parte da nossa prática jornalística, que é de tratar o público como agente. E isso leva a uma série de erros fortes na divulgação. Primeiro porque, se você apenas transmite informação, achando que isso resolve o problema da desinformação, você está invertendo a causa com efeito. Tá? A desinformação não se cura, não se combate apenas com informação, porque a desinformação é um sintoma de um problema, não é a causa. As pessoas não acreditam em teoria da conspiração, ou não são racistas, ou não compartilham fake news por seres ignorantes. É bem diferente. Na verdade, a ignorância é um produto articulado, deliberado, proposital dos grupos que organizam a desinformação, que são grupos de alta escolaridade, com profissionais pagos para desenhar, para arranjar essas campanhas, né, com uma produção de meme bastante sofisticada, assim por diante. Então, não estamos frente a uma desinformação que é tipo um efeito da ignorância das pessoas, da sua pouco letramento informacional ou da sua irracionalidade. Pelo contrário, os grupos, por exemplo, de terraplanistas, em sua maioria são compostos por pessoas de alta escolaridade, não de baixa escolaridade, com alto acesso à informação e conhecimento. Então, para você acreditar que a Terra plana, não é nem necessário nem suficiente você ter pouco conhecimento científico. Isso vale para todas as demais fontes de desinformação. Então, aquele meme, né, aquele meio que na teoreminho naif, que muito divulgador da ciência, muito jornalista está replicando, a ideia de que a ignorância gera ódio, que o público ignorante tende a ter comportamento de odiar a ciência, por exemplo, de não confiar nas universidades, isso não bate com os dados empíricos que a gente tem. Tá? São relações de poder que constrói um ódio, esse ódio constrói a ignorância. A ignorância é um fruto, não um sintoma. Então, o primeiro erro de muito divulgador, a meu ver, de muito jornalista, em momentos de crise de confiança, é achar que essa falta de confiança é falta de conhecimento, é falta de informação. E, na verdade, todos os experimentos aqui no Brasil que eu faço, internacionais, apontam que o problema da falta de confiança é diferente. E o problema da falta de informação é diferente. No caso, no debate, a gente pode voltar um pouquinho nesse ponto. Mas se o problema é esse, né? Se não é só apenas informação que falta, mas na verdade a desinformação que sobra, né, é o nosso problema, então nós não podemos fazer comunicação pública da ciência transmitindo informações para um público que nem sequer conhecemos, que imaginamos apenas em nossa cabeça. Nós precisamos comunicar com os públicos, ou seja, primeiro escutando, primeiro compreendendo, não achando que tudo que precisa ser compreendido está em nossas fontes, como jornalistas, né, em nossas fontes científicas, e tudo que precisa ser feito é trazer aquela informação para um público que é vítima de falta de informação. Na verdade, nós precisamos partir do oposto.
partir de entender que tipo de descodificações, de recodificações, de apropriações do conhecimento da informação determinados grupos estão fazendo para entender como construir essa ponte, que fortalece o diálogo e a democracia, fortalece a cidadania, ou seja, a apropriação de informação por parte desses públicos. Então, essa é uma coisa que eu venho batendo nessa tecla há bastante tempo. A divulgação científica, por muitos anos, se baseou em esses modelos lineares, transmitivos, né, unidirecionais, bem antigos, né, que remontam ao iluminismo e que na comunicação remonta àqueles velhos modelos, né, de teoria de comunicação, por exemplo, hipodérmica e tal. E por muitos anos não passamos disso. Continuamos imaginando que o papel do bom divulgador e até do jornalista, quando é um jornalista de ciência, é apenas ser o alto-falante e o datilógrafo do cientista e de trazer informação. Esse aqui não está funcionando e, sobretudo, não funciona nos momentos como esse, de incerteza da ciência, de crise de confiança, de crise, né, política e de colapso, né, digamos, de uma série de sistemas do Estado. Nesse contexto, divulgar para o público é suficiente? Não. Pode ser necessário, obviamente, mas não é suficiente. Tá? Então, eu proponho, no momento, uma divulgação da ciência na contramão, como eu falo, ou seja, de baixo para cima. Não somos nós que levamos informação para o público, mas somos a ponte que, ao compreender quais são os grupos de públicos que interpretam de determinada maneira ou outra, que tem uma relação de confiança ou outra com as instituições e com as ciências, conseguimos construir configurações e relações. Então, isso se faz com várias maneiras, obviamente, né? Depois, no debate, a gente pode voltar a discutir isso, mas, em geral, é importante, então, lembrar que, nesse sentido, uma comunicação pública da ciência, ela está ao serviço do público, não da ciência. Então, nesse sentido, tanto o jornalista de ciência tem que lembrar sua formação de jornalista, ou seja, de gatekeeper, de watchdog, né, de cão da guarda, né, que relate, questiona, interroga, incomoda eventualmente, né, e menos, né, abraçar menos o papel que muito jornalista de científico por alguns anos teve de cheerleader da ciência, né, de defensor missionário, né, militante da defesa da ciência. Se nós somos jornalistas, nós estamos a serviço do público. Se nós estamos fazendo divulgação científica, nós também estamos a serviço do público. Tá? Obviamente, isso diferencia um pouco a comunicação ao público que eu estou falando de uma comunicação institucional. Então, por exemplo, a linguagem dessa comunicação pública normalmente se distancia também da linguagem que é mais típica de uma comunicação institucional, porque ela precisa falar a língua do povo e não a língua da instituição. Ela precisa responder a demandas das pessoas e não apenas relatar o que nossa instituição está fazendo. Então, lá temos uma articulação interessante entre uma comunicação que uma instituição científica pode fazer e esta divulgação, esse jornalismo que dialoga com isso, mas não é a mesma coisa. Inclusive, como linguagem, como pragmática da linguagem, como retórica, ele faz outras coisas, né, digamos assim. Estou vendo aqui, tem já várias perguntas. Tá, estou vendo os comentários, então tá bom. Líder da ciência é um debate que tem já há alguns anos, né, na área do jornalismo científico e do Conselho Público da Ciência, né, e a gente tem muito essa, digamos, é uma decisão profissional forte que um jornalista científico no início de carreira tem que fazer, tem que pensar. Eu sou um cheerleader, eu sou o megafone, né, do cientista, ou eu lembro que eu sou um jornalista também, ou seja, estou a serviço do público e não apenas da ciência. Mas, enfim, então, esse é o primeiro ponto, tá? Divulgar com os públicos, não para o público, está a serviço da sociedade e não apenas com a missão de defesa da ciência, né? Esse é um ponto do que seria essa comunicação da ciência na contramão. E segundo ponto, né, tem outro problema que é típico da divulgação científica no mundo inteiro, na verdade, também do jornalismo científico no mundo inteiro, mas que no Brasil é particularmente forte, que é o seguinte: muito bom jornalista que vira famoso como jornalista científico,
muito bom divulgador que vira famoso como youtuber de ciência, podcaster de ciência, colunista e tal, eles, na verdade, né, alcançam uma fração minúscula da população brasileira, inevitavelmente. Tá? Ou seja, o jornalismo científico que temos no Brasil, a divulgação científica que temos no Brasil, mesmo aquela que é bem feita, tem muito bom divulgador hoje, né? Mudou muito o cenário nos últimos 15 anos. Né? Hoje temos muito bom divulgador e muito bom jornalista científico, mas a maioria dessa produção não chega à população. Na verdade, nós estamos fazendo jornalismo e divulgação principalmente para pessoas ricas, tá? Para classe A. No Brasil tem uma coisa estranha que o italiano nunca entende bem, é que a classe A no Brasil se autodefine classe média, todo mundo acha que é classe média. Na verdade, e ninguém acha que é classe A, todo mundo fala que é a barra B dos ricos e tal, nós somos ricos. Tá? Quando um de nós tem um salário que 90% dos brasileiros não tem, independente desse salário não ser o de juiz, né, independente desse salário complicar no fim do mês, né, para vários de nós, né, servidores públicos e tal, isso não deixa de ser classe A, não. Isso, a gente é uma elite. Nós ganhamos mais que 90% das pessoas. Nós temos um grau de escolaridade maior que 90% das pessoas. Então, a grande parte do jornalismo da divulgação científica alcança 10, 15 a 20% da população. Nós estamos deixando de fora 80%. A divulgação científica hoje é principalmente branca, né, feita por brancos e para brancos, está finalmente tendo, né, uma geração sensacional de jornalistas e de documentaristas, e intelectuais e divulgadores visíveis, né, não brancos. Sempre teve grandes cientistas, intelectuais e divulgadores não brancos, mas agora estão tendo finalmente voz. Isso é maravilhoso. Mas mesmo assim ainda falta muito, ou seja, o jornalismo, a divulgação científica que a gente faz é principalmente feito por brancos, para brancos, e chega principalmente em pessoas que ou são ricas, né, nesse sentido lato, né, ou seja, ganha mais de 90% do restante da população, ou que são intelectualizadas, ou seja, temos também uma nova geração de estudantes universitários que não vêm de famílias ricas. Essa é outra transformação extraordinária social, né, que o Brasil está enfrentando. Então, existem intelectuais não ricos, mas a divulgação chega nesses dois grupos, principalmente. Ou pessoas de altíssima escolaridade, ou pessoa de média ou alta renda. Esse é o segundo grande desafio, ao meu ver. Tá? A gente não se dá conta suficientemente bem disso, e o resultado de não se dar conta é que, muitas vezes, quando a gente comunica, nós esquecemos que, se queremos alcançar esse 80% da população, a maneira de comunicar é outra. E é um pouco paradoxal que pessoas que foram treinadas em educar, né, como nós professores universitários, treinadas em comunicar como jornalistas, na hora de cobrir assunto de ciência, esquecemos isso. Eu estou olhando, estou com o meu grupo no América, a gente estamos tentando ter um grupo de trabalho que só tenta produzir comunicação para esse 80% sobre visualização de dados. Tá? Tudo que circula agora no Brasil sobre achatar a curva é com a curva. E todas as explicações que a gente acha de bom jornalista, bom divulgador sobre a importância de achatar a curva, como fazer isso e tal, não consegue, em grande medida, achar uma boa outra analogia concreta, material, para explicar essa curva. Então, todos nós esquecemos que, quando você desenha a curva, né, tem um monte de cientista que faz assim com a mão, né? Nossa, está aumentando o número de mortos, nós precisamos que isso suba mais gradativamente. Nós esquecemos que o código, tá, simbólico, que diz que na vertical você teria mais casos e mais mortes, e na horizontal é o tempo que passa, esse é fruto de um letramento simbólico. Essa é uma semiótica, uma gramática visual sofisticada que nem todo mundo sabe. Não é automático para uma pessoa achar que o que está na linha horizontal significa tempo que está passando. Não é automático, portanto, sacar que uma curva mais íngreme significa mais acelerada. Isso aqui é fruto de uma escolarização bastante complexa.
Então, não é qualquer um que vai descodificar imediatamente coisas que para nós são imediatas. Eu estou vendo muitíssimo jornalista, muitíssimo divulgador esquecer ponto a ponto desses detalhes. Nós não conseguimos enxergar para fora de nossa bolha sociocultural e socioeconômica. Os exemplos que usamos, as metáforas que usamos, as narrativas que usamos, as porcentagens que mencionamos, fazem sentido para frações muito pequenas da população. Então, esse é problemático. Tá? Esse aqui eu acho que é o segundo problema. Então, o primeiro problema, fazer divulgação científica e jornalismo na contramão, ou seja, a partir de uma escuta, de uma compreensão do público. Segundo ponto, conseguir utilizar códigos, né, semióticas, códigos visuais e narrativos que realmente façam sentido, inclusive do ponto de vista do empoderamento das pessoas. Se a informação que nós queremos levar é para empoderar, nós precisamos lembrar absolutamente que estamos no Brasil. Qual o sentido da gente multiplicar em 200 mil formatos visuais diferentes a grande imperativa mensagem fique em casa, num país em que tem milhões de pessoas que não têm como ficar em casa, que são proibidas de ficar em casa? Num país onde está tendo agora centenas de grupos indígenas desesperados porque eles estão ficando na sua casa, mas está chegando de fora o vírus, com os garimpeiros, com os invasores das terras, tá? Ou quando eles precisam ir na cidade para pegar aposentadoria ou salário de professor indígena. Então, às vezes, a gente faz uma mensagem que é muito bem sintonizada para quem mora na cidade e não na periferia da cidade, no centro da cidade, para quem é branco e para quem tem salário garantido. E a gente precisa fortemente refletir sobre isso. Que tipo de informação vai empoderar pessoas e catalisar a cidadania, e que tipo de informação, em vez ou de narrativa, deixa as pessoas mais impotentes, mais confusas, mais desesperadas. Às vezes, o conteúdo da mensagem é muito claro, é bem construído, mas o resultado dessa mensagem é totalmente avassalador. Só aumenta a angústia, só aumenta o senso de impotência. Tá? Te diz de fazer algo que você não pode fazer, ou te diz que você não pode fazer nada, que é pior ainda, e assim por diante. Então, esse aqui eu acho que é o segundo ponto de uma comunicação em contexto de crise. Se queremos construir confiança, não é suficiente transmitir boa informação, nós temos que pensar no sentido dessa informação na hora de construir. Então, é uma divulgação não top-down, né? É uma divulgação que precisa conhecer o público, tá? Então, precisa conhecer as atitudes das pessoas, o imaginário que eles têm, tá? Então, o meu último ponto sobre isso, talvez possa até compartilhar alguns slides, não sei como que faz, deixa eu ver. Será que eu posso compartilhar minha tela com vocês? Deixa eu ver se eu tenho essa possibilidade. Estou procurando o lugar certo. Deixa eu ver se aqui. Aqui. Acho que deu. Será que isso aqui compartilha minha tela com vocês? Ok. Então, perfeito. Então, o último ponto é o seguinte. É uma grande questão de que a comunicação de risco e de incerteza não está dando conta, nessa imagem que o público é passivo, vítima de déficit cognitivo, irracional, ignorante, é que a gente não se dá conta de quando e por que as pessoas preferem acreditar numa teoria da conspiração em que todos os cientistas do mundo mentem para te convencer que a Terra não é plana ou para te convencer a tomar vacina. Como é possível que uma pessoa prefira acreditar isso, uma mentira planetária gigantesca, do que uma informação muito mais racional e concreta? E normalmente nós atribuímos isso à ignorância, e não é. Tá? Então, tem vários trabalhos muito bons jornalísticos, inclusive como esse livro, reportagem, né, investigativo, que chama Os Mercadores da Dúvida, né, que mostra que o que está faltando no momento contemporâneo, né, que baixou tanto a qualidade do debate na esfera pública, não é a informação que está faltando, não é o conhecimento apenas. A falta de conhecimento é um efeito, é um sintoma, mas o que aconteceu foi a construção deliberada da desconfiança, construção articulada proposital da dúvida.
grupos que precisam adiar por décadas ou por ano acordos internacionais, por exemplo, sobre mudança climática, que precisa atrapalhar a produção de regulamentações e leis, por exemplo, sobre cigarro e fumo, tem como objetivo o de insinuar que exista dúvida, destruir o consenso científico na opinião pública, criando uma controvérsia onde não existe. Então, é muito mais poderoso do que uma fake news, uma fake issue, um tema fake, um debate fake. Se você constrói uma controvérsia onde não tem, por exemplo, sobre a mudança climática, né? Não há controvérsia científica real sobre a mudança climática, há controvérsia sociotécnica. Ou seja, a construção proposital, politicamente articulada, de dizer que as dúvidas, as incertezas são suficientes para não fazermos nada, para não construir uma legislação nem acordo internacional. Então, esse mercado de dúvidas, né, foi muito bem estudado, por exemplo, nesse livro, né, da Naomi Oreskes, no caso do cigarro, da mudança climática, do criacionismo, etc., né, que mostra que se você construir a controvérsia, insinuar no ouvido do público que os cientistas não estão bem convencidos, nem seguros de nada, você consegue, na prática, impedir o debate. Então, essa construção deliberada do pânico moral, da sensação de alarme, da sensação de impotência, não é como alguns jornalistas acharam, alguns cientistas acharam, uma forma de histeria coletiva, de pânico. As pessoas estão em pânico. O pânico não tem nada a ver com isso, é outra coisa. O pânico, você sente falta de ar e acha que vai morrer. As pessoas que compram álcool gel em tonelada não estão em pânico. Tá? Não é isso, não é histeria coletiva, muito menos. Então, o que acontece é mecanismos deliberados de construir narrativa de desinformação que cria um senso de alarme, de corrupção, de degeneração iminente, gravíssimo, para destruir a confiabilidade nas instituições oficiais. Então, muitas pessoas dizem que tem anti-ciência. As pessoas são contra a ciência porque são irracionais. E não é isso que está acontecendo. Na verdade, o que está acontecendo é um ataque às instituições do convívio social democrático, é um ataque à possibilidade de argumentar, debater e construir caminhos políticos de tipo democrático, e esse ataque, portanto, é aos pilares da democracia. Portanto, o jornalismo, a informação é sob ataque, está sendo destruída propositalmente a confiabilidade dos grandes meios de informação e da figura do jornalista. Os políticos estão sob ataque, a confiabilidade na ideia de ser político, de fazer política está sob ataque, e os demais pilares do sistema de um Estado democrático, por exemplo, o judiciário, não por acaso está sob ataque. Então, essa ideia de que tem um movimento anti-ciência não funciona. Na verdade, peraí, eu achei que tinha compartilhado, mas acho que não, né? Na verdade, vocês não viram nada das minhas telas, né? Deixa eu ver aqui. Tá, não viram nada. Peraí, eu vou tentar de novo. Como que faz? Compartilha. Aqui, agora deu, né? Agora você está vendo o livro que chama Merchants of Doubt, da Naomi Oreskes. Tá? E eu acho, né? Que pelo menos vocês estão vendo. Tô certo? Deixa eu ver. Sim, chegou. Ok, então volta. Então, estamos falando dessa construção deliberada de desinformação e essa questão das fake news, que na verdade são fake issues, né? São questões fakes, dúvidas fakes, controvérsias fakes para destruir a confiança, são feitas principalmente para atacar o sistema da democracia. Então, o ataque principal é contra o jornalismo e a mídia e contra o parlamento e o judiciário. O ataque à ciência é uma das vertentes dessa batalha mais ampla de destruição das possibilidades de uma base consensual para construir o convívio civil. A ciência, ao produzir, digamos, narrativas de universalismo, né, de objetividade, de imparcialidade, também é sob ataque, porque é uma poderosa cola do convívio social, ao dar uma base comum a partir da qual discutirmos. Então, as evidências científicas estão sob ataque, não porque as pessoas são ignorantes e não têm informação. A ciência está sob ataque porque pessoas com muita informação
e muito conhecimento e muito dinheiro, estão tentando construir dúvida e desconfiança sobre a possibilidade de uma base consensual comum, de uma evidência comum que possa orientar o debate e o conhecimento. Então, vou dar só um exemplo disso, a partir dos meus dados, né, de por que não existe, então, um movimento anti-ciência, mas um ataque à democracia. Na verdade, deixa eu escolher um exemplo brasileiro, que é o mais interessante. Deixa eu ver. Onde que está aqui? Aqui, por exemplo. Na verdade, não sei se vocês continuam vendo, acho que sim. Os brasileiros, por exemplo, têm muito interesse em meio ambiente, medicina, ciência e tecnologia. Tá? Tem o mesmo interesse por ciência e tecnologia do que por religião. Então, não tem uma rejeição da ciência, pelo contrário, tem uma demanda por ciência. O interesse dos brasileiros em ciência é maior que em esportes. Tá? Os brasileiros confiam. Essa é a pesquisa que a gente fez nacional com todos os jovens do Brasil, mas eu fiz outra com o Ministério de Ciência e Tecnologia com os adultos. Os resultados são muito parecidos. No caso dos jovens, a gente colocou os professores entre as fontes de informação, e no caso dos adultos, não. Mas o resultado basicamente se mantém, ou seja, para os brasileiros, apesar de tudo que a gente está passando, né, esse ataque, né, às universidades, somos chamados de zebra gordas, a balbúrdia, não sei o quê, corrupção, não afetou a confiança dos brasileiros. A grande maioria do povo, na hora de escolher quais são as duas fontes mais confiáveis como fonte de informação, coloca nos primeiros lugares professores, no caso dos jovens, e médicos, cientistas de universidades públicas e jornalistas. Essas são as fontes mais confiáveis para os brasileiros. E não só isso, os menos confiáveis nunca são os cientistas. Quando você pergunta para um brasileiro quais são as fontes menos confiáveis, praticamente 0% diz que são os cientistas. Tá? Então, a visão em média que os brasileiros têm sobre ciência é muito positiva. 94% dos brasileiros entrevistados diz que mesmo em momento de crise, essa enquete foi feita em 2019, portanto, depois da eleição, depois dessa polarização toda, depois das fake news todas sobre mamadeiras de piroca, etc., né? Mesmo depois desses ataques todos, 94% dos brasileiros acredita que nós temos que aumentar ou manter o dinheiro para a investigação científica. É 5% que acho que tem que diminuir. O ministro da Educação é seus primos, basicamente. Não tem mais ninguém achando que deveríamos cortar a ciência, a tecnologia das universidades. Todo mundo acha que devemos, mesmo na crise, aumentar ou manter. Então, a última coisa que eu vou mostrar é, quando você pergunta para os brasileiros, isso aqui é uma tabela muito técnica, mas vou já finalizar e explicar ela. Quando você vê que tem brasileiros, sim, por exemplo, que acreditam em terraplanismo, que acreditam que a teoria da evolução não dá conta de explicar por que né, funcionam as diferenças entre as espécies, que dizem que as vacinas não são importantes de usar, ou que acham que os cientistas exageram sobre a mudança climática, tá? Quando você estuda essas atitudes, né, de rejeição de determinada evidência científica, você descobre que não tem movimento anti-ciência. Porque, na verdade, essa tabela complicada basicamente diz que essas atitudes não têm correlação uma com a outra, várias delas, e algumas estão anticorrelacionadas, ou seja, acreditar em uma dessas coisas te imuniza contra a outra. Então, por exemplo, quem diz que acredita nos signos zodiacais, tá? Concorda com a teoria da evolução muito mais que a média dos restantes dos brasileiros. Tá? Ou seja, quem acredita em terra plana não é contra a ciência, porque ele, se fosse contra a ciência, também não acreditaria na evolução, nem nas vacinas, nem na mudança climática. E, na verdade, esses grupos são diferentes. A pessoa que acredita em horóscopo não é a mesma pessoa que nega o evolucionismo. A pessoa que acredita em terra plana pode ser totalmente a favor de levar em conta a mudança climática, os dados científicos sobre isso. São grupos diferentes. Cada um decide no que acreditar, não com base na falta de informação ou da ignorância, nem com base na irracionalidade. Se fosse isso, falta de conhecimento e irracionalidade, existiriam pessoas que, ao mesmo tempo, acreditam em todas essas coisas. No terraplanismo, no perigo das vacinas, na mudança climática, isso é uma conspiração. E não existem essas pessoas no Brasil nem nos Estados Unidos. Tá? Então, a gente descobriu
que as pessoas que rejeitam alguma evidência científica, normalmente, nas outras áreas da ciência, eles são a favor da ciência. Eles apoiam a ciência. Esse aqui era o último ponto que eu queria mencionar, porque era mais um exemplo de como muito bom jornalista e muito bom divulgador esquece isso. Nessa ideia que o público, vou descompartilhar agora para abrir para o debate, nessa ideia que o público é ignorante, irracional, passivo, falta de informação, e que, portanto, cai em tudo, acredita na Terra plana e tem medo de vacina, a gente esquece de olhar os dados, nunca estudamos o público. Na hora de estudar, a gente vê que quem não acredita em vacina não é a mesma pessoa que acredita em Terra plana e não tem baixa escolaridade, nem baixa alfabetização científica. Então, é muito importante repensarmos essa comunicação a partir de um entendimento muito melhor, um conhecimento mais científico do público, para comunicar bem o coronavírus. Nós não precisamos apenas falar com os biólogos, os médicos, os virologistas, os epidemiologistas sobre o coronavírus. Nós precisamos também estudar o público, com sociólogos, psicólogos, antropólogos, para construir essa ponte. Então, essa aqui era a minha mensagem de hoje desses desafios. Como que constrói ponte e se a ponte não é feita de informação, é feita de relação e confiança, a partir da qual a informação consegue fluir de outra forma e nas duas direções, que todo mundo aprenda. Gente, obrigado. Eu não conseguia ler todos os comentários que apareciam escritos, então vou abrir para debater e vamos ler eles juntos, né? Talvez a Débora pode me ajudar em ver quais perguntas apareceram durante. Pode ser? Pode ser sim, Yuri. Eu posso fazer aqui algumas perguntas para você, só que como eu caí no meio minha conexão caiu no meio da transmissão e eu voltei, no momento que você estava falando sobre o título do livro, eu não tenho as questões anteriores aqui, porque o meu chat zerou. Tá certo. Mas a Kátia Fraga, ela perguntou, da UFV, ela perguntou se é possível compartilhar o seu material depois. Pode. Aí a gente pode fazer assim, você pode me mandar e eu encaminho para todo mundo que estava inscrito. Perfeito. Nós temos a pergunta do Eduardo Bessa, ele falou, ainda fico me perguntando como lutar contra essa desinformação sistemática, sem ser trazendo informações que contradigam exatamente isso. É uma ótima questão. Como que faz para combater isso? É o seguinte, tem uma discussão gigante, inclusive tem algumas brigas entre nós, divulgadores, jornalistas de ciência, né, sobre o debunking, né, chamado, ou seja, quase todas os comunicação pública da ciência, tanto as instituições, né, quanto os cientistas individualmente, está numa impulso missionário de fazer essa coisinha 10 mitos e 10 verdades sobre, né? Desmistificar as mentiras, né? Verdade contra mito, sobre vacina, sobre aquecimento global e tal. E eu sou um daqueles que acham que essa não é uma boa estratégia, não. Primeiro, que é um erro dramático científico, né? Toda vez que você usa mito como se significasse mentira ou falsidade, um antropólogo morre. Então, o mito não é o contrário de verdade, não tem nada a ver, pelo contrário, é fundamental, né? O mito é um pedaço de cultura, né? Inclusive da cultura científica, então não é essa contraposição que a gente deveria fazer. Mas o problema é mais além, ou seja, como que combate a desinformação, a não ser, né, como diz o colega, destruindo ela, né, mostrando que ela está errada, ou seja, fazendo o chamado debunking, né, o fact-checking e tal. A minha impressão, a minha posição é que tem que fazer isso, obviamente. Para combater a desinformação, você tem que mostrar quais são as falsidades, como funciona e dar a informação correta, mas isso só funciona se é um pedaço da coisa. Isso só funciona junto à outra parte. O debunking sozinho não tem chance de dar certo, por duas razões. A primeira razão é que nós, cientistas, nós intelectuais, compartilhamos fake news toda semana. Tá? Eu estou estudando os grupos de professores universitários e toda semana eu acho notícia fake que a gente compartilha. Então, você ter um nível muito alto de conhecimento na sua área, nem isso te imuniza de compartilhar fake news sobre a sua própria área. Acontece isso. São bem construídas. Elas conseguem cair. Por quê? Porque o que te faz compartilhar uma fake news e esquecer de checar
é quando ela alicia seus posicionamentos políticos, sua militância, seus preconceitos, suas paixões, suas crenças. Quando uma narrativa te conforta, te consola, te legitima de suas próprias raivas, de suas batalhas, você esquece de checar. Você está tão feliz que aquela coisa aconteceu que você esquece que pode não ter acontecido ou não se importa com isso. Essa é a coisa da pós-verdade. A verdade passa em segundo plano. É tão boa aquela história, né, para te ajudar a odiar mais seu inimigo, que se for verdadeiro ou não passa em segundo plano. Essa é a dinâmica da pós-verdade. Então, o debunking não funciona porque nós tendemos a checar só aquelas informações que a gente já não gosta, que já deseja que sejam falsas, ou seja, que vem do inimigo. Então, a desinformação que vem da pessoa que a gente já odeia, a gente vai lá no site do fact-checking e descobre que tem um cientista que escreveu um quadrinho bonito, 10 mitos e 10 verdades sobre, e a gente vê que a gente já estava certo. Então, a gente tende a confirmar só o que já acreditamos e que já sabemos. Então, o debunking não é suficiente, não funciona. O segundo elemento é que o debunking normalmente tem um efeito de dissonância cognitiva muito forte sobre nossos públicos. Ou seja, normalmente o debunking é feito com uma retórica, com uma linguagem de condenação, de arrogância, de deboche. Os idiotas acreditaram nisso, tem que ser muito burro e tal, que tem um efeito, obviamente, contrário. A pessoa se fortalecer, se abraçar com os outros que compartilham aquela crença e começar a odiar a fonte. Então, na Itália, por exemplo, né, vou até mostrar um dos slides que depois compartilho com vocês, o principal imunologista do país, que virou famoso pela luta contra o movimento antivacinista, ele tem uma tática de debunking, né, de mostrar a informação certa, extremamente agressiva. Ele contribuiu para o movimento antivacinista crescer enormemente. Onde que está ele? Eu vou mostrar para vocês um exemplo do que ele diz para essas pessoas. Nesse aqui, Burioni. Ele diz assim, o movimento antivacinas é uma conspiração de burros. A ciência não é democracia, não é democrática, não pode ser decidida pela maioria, ela decide com base em evidência. E ele diz, a vacina, portanto, não é uma opinião. E cretino, referido aos antivacinistas, né, idiota, não é um insulto, é apenas um diagnóstico. E nos debates públicos sobre vacinas, onde são convidados os representantes dos movimentos antivacinistas, eles não deixam as pessoas falarem porque falam que elas deveriam estar proibidas de falar de vacina enquanto não tiverem um doutorado em biologia molecular ou em virologia. Então, você vê que essa maneira de fazer debunking é muito ineficiente. O movimento anti-vacina na Itália cresceu pra caramba, graças à comunicação errada feita por cientistas e por instituições científicas, tá? Eu acho, Yuri, que dialogando um pouquinho com essa resposta, a gente tem a pergunta da Kátia Fraga, que é: quais narrativas, então, que a gente deveria construir? Bom, isso conecta também com outros comentários que eu vi de dar alguns exemplos, né, de novas formas, de maneiras bacanas de comunicar e divulgar. Nós temos que focar na ideia que o que nós estamos construindo é, antes do que transmissão de informação, construção de uma relação de confiança. Então, o mais importante é a ciência, digamos, nesses momentos, tirar seu jaleco branco imaculado de objetividade, pureza, imparcialidade e autoridade e começar a construir uma relação humana de confiança. Muitos cientistas estão fazendo isso, por exemplo, no Twitter, no TikTok, no Instagram, mostrando o seu dia a dia. Tem várias campanhas internacionais com seu hashtag, né, de mostra seu laboratório, tira foto do seu laboratório, conta do seu dia, fala da sua ciência num tweet. O efeito dessas campanhas está sendo muito positivo, estamos estudando o impacto deles, né, na percepção pública da ciência, não tem dados sobre isso, né? O impacto dessas coisas pode ser bastante positivo, não porque você consiga, numa imagem do Instagram, ou num hashtag, ou num tweet, explicar o que você faz, mas porque conecta as pessoas com a humanidade, com o dia a dia, com a realidade dos cientistas. Recria uma confiança
para além da autoridade garantida, carismática da ciência enquanto instituição da verdade, e constrói uma nova laço de confiança com a pessoa humana do cientista. Vê que cientista não é apenas macho, branco, barbudo, de velho, meia-idade, que fala difícil, autoritário, que é o estereótipo que por muitas décadas atravessou o cinema de Hollywood, por exemplo, então, que é um estereótipo difícil de decair, e que se alternava com o estereótipo do cientista maluco, distraído, incompetente socialmente, né? Vê que hoje aparece em vídeo na sua tela, para te explicar de coronavírus, jovenzíssimas meninas negras, que vêm das periferias, mas que estão estudando virologia, e pessoas com toda a diversidade da sociedade brasileira e das outras sociedades, né? Vê os transgêneros começando a fazer, pessoas transgêneras começando a fazer divulgação científica, ver indígenas começando a ser documentarista, ver isso recria um laço de confiança para além e, em alguns casos, mais forte do que aquela confiança de carisma garantido institucional que a ciência tem enquanto autoridade de produção da verdade. Eu acho que nós precisamos investir mais nisso, e não tanto naquela autoridade, porque ela já está garantida. A autoridade epistêmica da ciência, enquanto instituição, está garantida. A desconfiança, não por acaso, quando você vê os ataques à ciência normalmente não são à ciência, que tem esse carisma institucional garantido, mas aos cientistas. Somos chamados de comunistas, de balbúrdia, servidores públicos que roubam dinheiro, corrupto, ineficiente, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, ideológico, manipuladores de mente. É muito raro você ver a ciência sendo atacada, porque é mais difícil destruir aquela confiança lá. É mais fácil atacar nós como indivíduos. E aí que é importante a divulgação ser feita por indivíduos. Por isso você vê essa geração, né, em poucas semanas, você vê jovens ex-cientistas que viraram divulgadores se tornar, né, intelectuais e porta-vozes referência da ciência, como a Átila, né? Mas tem dezenas de outros nesse momento no mundo e uma dúzia só no Brasil. Figuras interessantíssimas que conseguiram fazer isso. Conseguiram construir uma relação de confiança com o público a partir de seu rosto, de seu corpo, de sua narrativa, de sua linguagem que vai ao encontro do povo e juntar a isso com a autoridade de eles ser cientistas que estão falando de ciência. Bom, Yuri, eu vou juntar aqui dois que eu acho que dialogam, tá? Um é a pergunta do Ramon Cardinale, que aponta um pouco para o que você está falando também, que é qual ou quais seriam os principais exemplos de boa, entre aspas, comunicação científica que temos hoje no Brasil e no mundo, né? Boa no sentido defendido por você, obviamente, ele coloca aqui. E o professor Carlos Jauregui, que fala o seguinte, ele tem uma sugestão pergunta se você tem uma sugestão de trabalho ou boa referência de análise dessa nova geração de divulgação científica via YouTube e podcast. E aí ele cita como exemplos o Nerdologia, o Dragões de Garagem, o SciCast, a Terra Redonda, o Pílula, o Slow. Isso, são exatamente os exemplos alguns exemplos que eu tinha em mente quando eu falei de que em poucas semanas vários desses grupos e dessas pessoas subiram, né, nos holofotes públicos de maneira muito, muito legal, muito brilhante, né? É um grande momento de protagonismo para essa nova geração de divulgação científica, e um pouco foi isso que eu estou falando. Eles conseguiram construir confiança e por isso conseguiram fazer boa informação, boa comunicação. Não tentaram fazer o oposto, começar pelo rigor da comunicação e alcançar o público. Primeiro alcançaram o público. Isso é típico de quem trabalha nas redes, né, de conseguir ter como objetivo prioritário alcançar um público amplo. Tá? Quem está estudando isso, vocês vão ter em breve aqui, então sugiro também fazer de novo a pergunta para ela, né? A Verônica, a professora Verônica, que é da FUBMIG, que é professora na PUC, mas também é docente no nosso curso AMEREC. A tese de doutorado dela foi justamente sobre a nerdologia, por exemplo. Então, ela estuda muito bem a divulgação científica no YouTube, com suas inovações, suas vantagens, mas também com suas limitações, ou seja, muita dessa divulgação em alguns casos, né, reproduz também alguma dessas narrativas, desses clichês, desses estereótipos ou de relações de poder que a gente está tentando desconstruir. Então, isso conecta um pouco com
a resposta, exemplo de coisa boa. A questão do bom depende de para quê. Então, qual que é esse objetivo? Se o seu objetivo, porque a divulgação tem várias almas, várias políticas, vários estilos em briga entre si. Eu falei, por exemplo, da escolha cheerleader. Se você escolhe ser um missionário, um militante que está na guerra contra a anticiência, você é o grande inimigo da pseudociência, então você tem aquele objetivo, as coisas boas para aquele objetivo são de um tipo. Se você tem como objetivo o meu objetivo, que na verdade é catalisar a cidadania científica, tá? Mudar as relações de poder e fazer com que as pessoas, graças à apropriação de informação científica, tenham mais poder de escolha, esse é outro objetivo. E, na verdade, as pessoas acham que é a mesma coisa, mas não é. Não é de jeito nenhum, porque quando o seu objetivo como divulgador está a serviço do público, catalisar a cidadania, você tem que estar pronto para que o público faça com a informação que você deu algo que você não quer, algo que você não previu. As pessoas fazem gambiarra, tá? Tô vendo que a Verônica está até aqui, acabei de te citar, Verônica. Quando você faz divulgação para potencializar a cidadania científica, você não é a mesma divulgação iluminista para você transmitir informação que racionaliza as pessoas, torna elas mais capazes de combater a pseudociência. São coisas diferentes. Então, tem excelente divulgação científica que tem como intuito transmitir informação para as pessoas, por exemplo, Cosmos, né, toda essa grande divulgação clássicas, né, de documentaristas, intelectuais e tal, e tem a divulgação científica que quer fazer outra coisa, que quer catalisar a cidadania, que quer fortalecer a apropriação social por parte das pessoas. Então, o que é bom e o que é menos bom depende de qual é o seu objetivo principal. Eu acho que, por exemplo, agora no Brasil, de excelentes contadores de histórias científicas que aproximam as pessoas da ciência e, ao mesmo tempo, as informam, tem muito YouTube, né? No YouTube tem muita dessa divulgação e tem muitas figuras boas, né? Aí lá também é gosto. Eu adoro, por exemplo, Davi Calazans, gosto de vários desses YouTubers, assim, da novíssima geração. Mas se você quer fazer apropriação social do conhecimento, participação, aí são outros tipos de práticas, que tem mais a ver com os espaços maker, tem mais a ver com experiência de ciência cidadã e de engajamento da população em processos de discussão e de produção de conhecimento, e aí são outras figuras, e essas no Brasil ainda tem relativamente poucas, e menos conhecidas, né, menos famosas que os youtubers, né, porque não tem essa visibilidade toda, né, mas tem, por exemplo, na Bahia um grupo de ciência cidadã muito legal, liderado por uma professora junto com uma jovem doutoranda, que chama os Guardiões da Chapada, por exemplo. E tem uma iniciativa sobre corais também, no Rio Grande do Norte, muito legal. Aí você faz outra coisa. As pessoas aprendem de ciências fazendo ciência. As pessoas constroem confianças porque entram em contato direto com o cientista, não apenas está escutando ele explicar alguma coisa. Não sei se respondeu. Eu acho que sim. Seguimos para mais uma, nós temos algumas questões aqui, o que é ótimo, né? A Leia Medeiros pergunta o seguinte: em que momento isso começou? Onde foi que a ciência se perdeu ou se distanciou tanto da sociedade? Essa distância não precedeu esse ataque à democracia? Bom, esse é difícil. Mas é o seguinte, na verdade, na história da ciência e da divulgação científica, sempre teve um ajuste bem interessante. Então, seria a palestra inteira que não dá para dar aqui. Mas, digamos, teve um momento em que, para a ciência, como instituição que estava se constituindo, era fundamental não se separar, não se ver como distinta, né? Ainda não existia o conceito nem de massa, nem de público. Estamos falando do século XIX, antes da penny press, antes do surgimento, inclusive, da imprensa e da comunicação de massa. E teve outros momentos em que, para a ciência, foi fundamental se constituir como um campo, ou seja, como uma barreira de acesso, uma distinção clara entre quem é amador e quem é profissional, quem é cientista e quem é público, quem tem que ler Nature e quem tem que ler Scientific American. Ou seja, a invenção da divulgação científica passou por várias fases também, que é a relação entre a ciência
e o público, né, ou a invenção do público foi diferente. E aí eu não acho que essa crise, digamos, que é uma crise de ataque à democracia, deve ser colocada em conta na Torre de Marfim ou no encastelamento dos acadêmicos. É um problema, sim, e é um problema diferente de cada país, né? No Brasil tem uma história da construção das universidades muito diferente do que na Europa, por exemplo, e no Brasil as universidades, né, tiveram uma forte, né, digamos, componente de elite, né, por muito tempo, de elitismo. Então, o tipo de Torre de Marfim e de encastelamento das universidades brasileiras é diferente do que tem nas universidades europeias. E, por outro lado, no Brasil, na América Latina, nós temos algo extraordinário que na Europa não teve, de interação ciência e sociedade, que é a extensão. Então, eu acho que, digamos, como essa crise de confiança nas instituições foi um projeto que foi se globalizando de ataque articulado com grupos organizados, inclusive de cientistas e de jornalistas, para desconstruir, né, destruir, minar, dinamitar a confiabilidade dos pilares da democracia. Eu acho que o afastamento do intelectual e do cientista do povo, digamos, ajudou essa epidemia de desconfiança a se alastrar, mas não foi a causa. Eu não acho que nossa, digamos, vida trancada no gabinete, nossa arrogância, né, de acadêmicos intelectuais, nossa, estou generalizando muito, né? Tem extraordinários professores em toda a universidade brasileira que fazem extensão extraordinárias e eu espero ser, né, também um dos que fazem isso. Mas, digamos assim, né, tem um problema de distância da Universidade do Povo, né? A extensão não é suficiente, tem pessoas que não têm essa sensibilidade, mas eu não acho que isso foi a causa. Eu acho que essa distância foi um dos fatores que favoreceu o funcionamento desses grupos que miravam atacar a democracia e a gente não se deu conta a tempo, digamos, não reacionou da forma correta a tempo, porque a nossa primeira reação estamos sob ataque porque o povo é irracional, porque tem um movimento anti-ciência. Então, vou lá atacar verdade contra o mito. Nós reagimos com arrogância. Nós reagimos com distância. Nós distanciamos, nossa, aquilo é tudo pseudociência, só monstruoso, deveria ser proibido falar aquilo. Nós reagimos acuados, como se um bando de irracionais, malucos, estivesse atacando a sagralidade da ciência. Então, a nossa reação foi errada, mas ela não foi a causa do problema. Esse mecanismo de ataque à democracia vem mais de longe, eu acho. Bom, Yuri, nós temos aqui, eu acho que duas questões que, de maneiras diferentes, dialogam um pouco com isso que você acabou de falar. A Maria Alice Sana, ela trata essa questão da construção da confiança. Ela pergunta, como articular essa construção de confiança, como fizeram esses canais de YouTube, por exemplo, com o segundo problema citado pelo senhor anteriormente, de que quase 80% da população brasileira não é alcançada por essa divulgação científica. E uma outra questão que tem a ver um pouquinho com essa relação com o público e a necessidade de conhecer o público é do Eduardo Bessa, que ele pergunta como equacionar a necessidade de nos comunicarmos com uma massa muito mais ampla de pessoas e a necessidade de ouvir o público. É viável ouvir essa massa toda? Fantástico. Esse aí é o nosso desafio gigantesco. Eu estou tentando, né? Estamos tentando com esse experimento que eu estou emocionado em falar do curso Amereca, né? O curso Amereca é um curso de especialização em comunicação pública da ciência que foi planejado para meio que contribuir com uma nova geração de divulgadores e jornalistas científicos, tentar levar em conta todas essas coisas, né? E tentar formar jornalistas científicos profissionais e divulgadores profissionais que conhecem como que faz pesquisas antropológicas, sociológicas, de percepção pública da ciência, de psicologia social da ciência, ou seja, que saibam como conhecer o público, onde olhar os dados para isso, e que saibam desse funcionamento da ciência contemporânea mais complexo, enfim. A ideia do curso era tentar equacionar isso juntos, né? Juntar cientistas, jornalistas, comunicadores por 3 semestres, fazer isso junto. E o curso morreu antes de nascer, no sentido que a gente teve 2 aulas e chegou a pandemia, trancamos tudo. E aí,
vários alunos e vários docentes, nós juntamos, né? A gente falou, como assim, Paralogo, agora que seria tão necessário fazer essa divulgação nova? Então, somos agora uns 50 voluntários, mais ou menos, 40, cada um dedica poucos minutos por semana do seu tempo. Mas somos cientistas, jornalistas, divulgadores, tentando, nessa força-tarefa, fazer um experimento dessa comunicação diferente. E que a gente está tentando fazer? Como equacionar? Que não dá para ouvir as massas todas do mundo, em toda a sua diversidade, tá? E não estamos conseguindo alcançar as pessoas das periferias, da área rural. Qual é a nossa proposta? A nossa solução foi fazer o seguinte: primeiro, a gente escuta. Então, não é escutar no sentido o povo. A gente fez uma pílula sobre Fica em Casa. E aí descobrimos que algumas comunidades no norte de Minas nos mandaram uma mensagem e falaram, gente, como assim Fica em Casa? Nossos idosos aqui na roça estão ficando na roça, mas eles têm que ir na cidade pegar aposentadoria, têm que ir no banco. O que a gente faz? O que significa Fica em Casa? Ou seja, a gente constrói mensagem com essas pessoas juntos, a partir deles dizerem, e em muitos casos são eles que gravam. Então, uma liderança comunitária de favela pode dizer, não, eu estou indo com um carrinho de som nas ruas da minha favela para informar meus vizinhos. Me ajuda a decidir o que dizer. Nem sempre a gente produz um produto de jornalismo por nós assinados. Às vezes a gente catalisa, né, possibilita que essas pessoas no seu YouTube, com seus seguidores, potencializem uma mensagem em parceria com a gente. Então, a gente está usando essas duas estratégias. Primeiro, escutar o público não significa escutar o povo todo, não, a massa não. Significa focar em grupos específicos que nós sabemos que têm demandas que não estão sendo satisfeitas pelo jornalismo e pela divulgação científica. Por exemplo, indígenas, periferias urbanas e área rural. E aí, ou grupos específicos de riscos, por exemplo, né? E aí escutamos essas pessoas. Então, a gente está, por exemplo, agora, cartilhas de como fazer as máscaras ou as máscaras, a gente vai traduzir em parceria com uma colega da Faculdade de Letras, em creole, em vários espanhóis, espanhol venezuelano e tal, para os refugiados e as refugiadas que estão produzindo as máscaras para gerar renda e que têm um projeto de adotar e doar essas máscaras para outros imigrantes e refugiados. Então, é escutar o povo, não no sentido da massa, mas no sentido de estarmos cientes de quais são as especificidades das mensagens a serem construídas e alcançar todo mundo, não porque a gente vai usar a técnica de viralização, escolher uma personagem bonita para a gente furar a bolha, virar famosinhos no YouTube e ter 1 milhão de followers. A nossa estratégia de alcançar os não alcançados é porque eles têm algo a construir, eles têm algo a comunicar. E a gente vai fazer esse trabalho de construir a ponte. Ouvir os refugiados para comunicar com os refugiados, assim por diante. Não sei se isso responde mais ou menos, mas não queria ser uma resposta, queria ser mais um exemplo de como a gente está tateando isso nesse momento tão difícil, né? Tão acelerado. Yuri, só para te passar uma mensagem, a Luísa Mejia falou que pode ajudar na tradução a espanhol, se vocês precisarem. Te passo depois o contato dela. Nós temos aqui duas últimas perguntas que têm correlação, que são da Jacqueline Carreira e da Mirna Tomos. A Jacqueline pergunta, como você citou as redes sociais como aproximação do cientista ao resto da sociedade, eu queria que você comentasse sobre o trabalho do jornalismo digital na contribuição da divulgação desses dados. Como esses profissionais podem atuar com a comunidade científica para que eles se tornem os porta-vozes dessas informações, gerando esse debate e evitando contradições ou informações equivocadas. E aí a Mirna Tom nos complementou. Como você avalia o uso de dados na cobertura sobre o Covid-19, considerando certo domínio das fontes oficiais? Oficiais, ela colocou entre aspas, e ela disse que as aspas justificam-se pela ausência de dados retratados na última semana. Tá, esse é bem polêmico, esse tema é difícil. E aí, por exemplo, eu discordo um pouco de vários desses divulgadores excelentes e que eu apoio 100%, tá? Aqui estamos entre profissionais de comunicação, então eu acho que vale também fazer uma reflexão autocrítica construtiva. Eu acho que todo divulgador jornalista bom, nesse momento, está subindo ataques e até ameaças. Então, é o momento da solidariedade e do apoio total. Agora,
Agora, de coisas técnicas, a gente pode discordar um pouco entre nós. Eu, por exemplo, eu acho que essa questão de divulgar todo novo modelo, toda nova simulação, logo no dia que sai, não é uma boa ideia, não. Nem do ponto de vista jornalístico, nem muito menos do ponto de vista do divulgador. Então, o jornalista de redação de diário pode estar obrigado a fazer isso. Faz parte da lógica da redação. Sai um paper, não tem como você não levar em conta. Mas se você é um divulgador, um youtuber, um podcaster, você não precisa fazer isso, você não deve fazer isso. Não deve pegar qualquer preprint e divulgar. Isso é muito delicado. E está tendo um certo simplicismo em interpretar esses papers. Se eu faço uma simulação no computador de até onde chega meu espirro, aquela é uma simulação de computador. Eu nunca vi um espirro na vida. Então, antes de divulgar aquilo como um fato, de que 20 metros de distância de quem corre você vai pegar o vírus, que ele vai flutuar no ar por horas e tal, você tem que pensar. Você tem que saber, como um bom divulgador, o que a ciência é, como ela funciona. As simulações podem ser modelos de logística de exponencial, ou seja, tem a ver com física e matemática, e outros modelos têm a ver com epidemiologia. Você tem que saber de qual simulação você está falando. Quando o crescimento é exponencial, você não levar em conta a subnotificação de caso leva a um resultado tão monstruosamente diferente daqui a 2 semanas, que não é uma boa sacada você dizer, pode ser que daqui a um mês temos 1 milhão de mortos, ou pode ser que não. Não é bom. Eu acho que essa não é uma boa técnica de fazer isso. Então, a primeira coisa é refletir em termos de percepção pública da ciência, comunicação de risco. Não é a qualidade da informação que importa, é o contexto em que ela chega, o contexto político. Você tem que avaliar como construir sua narrativa, não a partir do rigor. Não, mas eu expliquei muito bem quais eram as hipóteses do modelo. Não importa. Em contexto de comunicação de risco, a percepção social do risco não é o mesmo que o conteúdo da sua mensagem, não. Mas, né, tirando essa ressalva que eu estou fazendo, de dizer que eu acho que está usando de maneira muito simplória e com um certo determinismo biológico, determinismo estatístico, os divulgadores estão errando, em muitos casos, em como contar essa história dos dados, né? Mas feita essa ressalva, né? Eu diria que jornalismo de dados, visualização de dados, tem um papel extraordinário nesse momento, é crucial e, obviamente, como falei antes, isso não alcança a população. Se você deixar os gráficos falarem por si, os gráficos não falam. Os gráficos são uma codificação, uma semiótica muito sofisticada. É muito mais fácil você aprender a descodificar as letras, inclusive porque são ensinadas na hora de você ser alfabetizado, do você descodificar as metáforas que está escondida por trás de dizer que algo mais assim significa acelerado, algo mais assim significa devagar. Isso não vale para todo mundo. Então, para fazer bom jornalismo de dados, visualização de dados, você tem que pensar muito seriamente em novas narrativas, em novas analogias, novas metáforas. Então, a turma do design, a turma do marketing, está produzindo divulgação científica melhor que os jornalistas e os cientistas sobre isso, sobre como funciona a exponencial simulações. Agora, a outra questão que a menina estava falando é a qualidade dos dados. É catastrófico, catastrófico. Infelizmente, nós tivemos, por exemplo, uma reunião de redação, digamos, da Força Tarefa Mereca, na hora que foi trocado o ministro, e nós assumimos essa decisão editorial de que, a partir de hoje, naquele dia, para nós, o Ministério da Saúde não é fonte de informação sobre a saúde, sobre o Covid. São momentos dramáticos, infelizmente, um jornalista, um divulgador, tem que fazer suas escolhas. Infelizmente, não dá para saber se podemos confiar nas informações que o nosso próprio ministério, o nosso próprio governo está disponibilizando. As análises estatísticas mostram que em vários dias da semana, esses dados são fortemente suspeitos, não são confiáveis. Então, esse é mais um salto mortal para o jornalista, né? Estávamos falando do contexto de risco e de incerteza. A incerteza é isso também. Nós não sabemos quais fontes brasileiras devemos usar sobre dados. E não só por questões políticas, né? Na verdade, é difícil mesmo, tecnicamente, poder confiar nos dados, sendo que temos poucos testes. Tá? E também não sei se te respondi, eu acho que era isso mais ou menos a pergunta. Bom, gente, eu acho que não sei se tem mais alguma questão ali, acho que nós conseguimos
fazer todas, né? Tem um comentário da Larissa Noguchi: tem sido muito difícil conduzir esse fluxo de informações nesse momento de pandemia. Infelizmente, os dados chegam para nós e, mesmo assim, somos pressionados em divulgar em fontes que não são tão confiáveis, totalmente confiáveis, né? Exatamente. Aí eu faria isso, né? De confiar nas instituições produtoras de conhecimento. Então, entrevistar fontes confiáveis, que são grupos de pesquisas das universidades, da Fiocruz, do Butantan, quando necessário, e não fontes diretamente ligada, né, ou cooptada a questões de governo, que então tem uma coisa que pode fazer. E no limite do possível, sair dessa angústia de transmitir os dados, é a dica que eu daria para os jornalistas. O que as pessoas estão precisando sentir agora, ouvir agora, é o que eles podem fazer. Essa tempestade de dados, na verdade, embora, claro, né, para um jornalista de cotidiano, né, que tem que fazer a crônica, a news, é muito difícil fugir disso. Mas no limite do possível, tentar lembrar que as pessoas estão tentando fugir até dessa tempestade. A cada 5 minutos um novo número de mortos, um novo número de casos, e aquele que te fala que não é confiável, isso só gera angústias e não ajuda. Então, a formação que ajuda é a formação que empodera. Aí nós, no Amerec, estamos tentando ter essa bússola, tipo assim, nós não vamos divulgar tudo sobre o coronavírus. Nós vamos divulgar o que a pessoa que recebe a nossa informação pode fazer com aquilo. Se ela não pode fazer nada, então a gente deixa a imprensa divulgar aquilo, a TV divulgar aquilo. Se das informações que circulam, alguma serve para a pessoa sentir que ela não é impotente, que tem algo que pode ser feito, a gente divulga só aquilo. Claro que nós estamos numa bolha, né, privilegiada. Nós podemos decidir o que cobrir ou o que não cobrir. O repórter de um jornal nem sempre pode. Mas, digamos, tem essa filtro, né, essa gatekeeping, e eu acho que não precisamos estar ancorados só aos dados e a cada segundo. Bom, Yuri, quero agradecer muito pela sua presença online aqui com a gente nessa sala de discussão. Foi ótimo. A sua apresentação foi ótima, o nosso debate foi ótimo, e espero que nas próximas semanas a gente consiga manter uma discussão assim. Lembrando que semana que vem a gente tem a Verônica Soares, da FAPEMIG, como bem lembrou o Yuri, da Amerec e da PUC Minas, que vai estar aqui falando com a gente sobre fontes de informação na cobertura do Covid-19. Eu não sei se quer falar alguma coisa, Yuri. Não, só agradecer o convite, agradecer esse calor todo, né? É raro esse negócio de palestra online, eu ver toda essa participação. Foi muito legal, foi quase como estar presente, corpo a corpo, ver pipocando as pessoas falando, foi muito legal, agradeço mesmo. Até a próxima. Então tá bem, até a próxima, gente. Muito obrigada, semana que vem nos encontramos. Tchau, tchau.